navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. A história conta que no início do século passado, um trabalhador na Califórnia, Estados Unidos, precisou inventar um dia do serviçal para conseguir, enfim, ver a família e abraçar o filho caçula. A lenda, verdadeira ou não, escancara aí, uma realidade bem concreta até os dias de hoje. A dificuldade histórica em reconhecer o direito ao descanso de quem cuida do lar dos outros. Ontem, dia 22 de julho, o calendário marcou esse dia, o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. No Brasil, essa função vai muito além de um serviço eventual. Ela representa a subsistência e o sustento de mais de 6,4 milhões de pessoas. Em sua maioria, são mulheres que saem de suas casas de madrugada para garantir o conforto, a alimentação e a organização de outras famílias. Embora a legislação brasileira tenha avançado com a PEC das domésticas e também o setor celebre, o dia 27 de abril, a rotina desse mercado, dessas pessoas, principalmente dessas mulheres, ainda carrega desafios estruturais que vão da formalização dos contratos até a garantia diária do respeito e do valor social da profissão. A sustentabilidade de uma comunidade depende do trabalho de cuidado. Cada refeição servida, cada ambiente limpo e cada rotina mantida com afeto e dedicação por esses profissionais, por essas profissionais, são engrenagens fundamentais para a economia do país. Que o dia de hoje, desse Dia Internacional do Empregado Doméstico, sirva aí para ir além da celebração e lembrar que a dignidade no trabalho não é um favor ou uma concessão de ocasião, mas um direito básico que constrói a cidadania. Hoje, dia 23 de julho de 2026, eu sou Ricardo Veiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Jornal no Oeste, sempre com apoio do Grupo Paulo Lima. Aqui na nossa 99.9 Educativa de Presidente Prudente, a gente transmite através do radinho. Para você aí no radinho, sempre ligado no seu carro, em casa, para você que tem aquele radinho em casa ainda. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Hoje muita gente ouve através do nosso streaming, no site, através do nosso aplicativo também. O nosso Jornal no Oeste é transmitido através do nosso canal no YouTube. Todas as edições, matérias, entrevistas completas você tem através do nosso canal no Spotify. Enfim, tem todos os nossos canais digitais, mas sempre tem você também ouvindo pelo radinho, principalmente no carro, Você sempre acompanha aí todas as manhãs aqui na nossa 99.9, essa que é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Muito obrigado mesmo pela sua companhia de sempre. Vamos lá, começando o nosso Jornal no Oeste, trazendo sempre notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde, e começando sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente, começando com ifronteira.com. Olha, mais de 1.500 estudantes são convocados para as provas de seleção para intercâmbio internacional aqui na nossa região de Presidente Prudente. Avaliações serão aplicadas nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto. Tem a matéria completa para você conferir no nosso portal. Vai lá, acesse ifronteira.com. Agora do portal do Ministério da Educação, falando aqui sobre educação infantil, foi prorrogado o prazo para preencher o retrato da educação infantil. Gestores de municípios e do Distrito Federal podem responder ao questionário até o dia 27 de julho. O levantamento nacional mapeia a gestão de demanda por vagas em creches e pré-escolas em todo o país. Cerca de 90% dos municípios já participaram. Agora, do Ministério da Saúde. Pela primeira vez, Pesquisa Nacional de Saúde realiza exames de sangue e urina. Saiba a metodologia e os procedimentos a serem realizados. Nessa matéria especial que está no portal do Ministério da Saúde. Vai lá, acesse, é o gov.br/saúde.
Falando em saúde também, trazendo um destaque aqui do nosso portal da UNOeste, saúde visual. Quase dobra a média histórica de uso de óculos. É o programa aqui da nossa UNOeste que chama Saúde Visual. É o projeto nas escolas da rede estadual aqui em Prudente. Fecha o semestre com 16,3% de alunos nessa condição, ante 8,9% desde 2010. Você pode saber mais sobre o projeto Saúde Visual aqui da UNOeste através do nosso portal. Acesse lá unoeste.br. Olha, a dengue continua sendo um dos principais desafios para a saúde pública aqui em Presidente Prudente, na nossa região, né? E foi pensando nisso que a Liga Acadêmica Health Tech do Departamento de Estatística, aqui da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, nosso campus da Unesp aqui em Presidente Prudente, desenvolveu uma ferramenta digital voltada à vigilância epidemiológica do município. A tecnologia identifica áreas com maior risco de proliferação do mosquito transmissor. Você tem mais informações, tem essa matéria completa no portal da nossa Unesp. Acesse fct.unesp.br. Trazendo destaque também do Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal cria grupo de formadores para ampliar aí a formação continuada de servidores. Edital da PRE recebe propostas de docentes e técnicos administrativos até o dia 23 de agosto para compor aí o grupo de especialistas que atuará em ações formativas da instituição, do Instituto Federal de São Paulo. Tem mais informações do portal, vá lá, acesse ifsp.edu.br. 7h17. Uma ótima manhã de quinta-feira para você sintonizado aqui em 99.9, também através dos nossos canais digitais. Vamos lá, deixa eu trazer uma matéria aqui. Vamos falar de agronegócio. Uma matéria da agência Rádio Web. Diversidade do país eleva valor do mel brasileiro em 50%. Vamos falar de agronegócio. É uma reportagem do Bruno Moreira para o portal Agência Rádio Web. O Brasil aparece entre os principais exportadores de mel do mundo, uma atividade que contribui para a polinização de culturas agrícolas e para a conservação da biodiversidade. Em 2024, o país exportou mais de 37 mil toneladas do produto, segundo dados do CropData, a plataforma de dados da CropLife Brasil. Os diferenciais da produção nacional são explicados pelo engenheiro agrônomo e coordenador de sustentabilidade da associação, Pedro Duarte. O Brasil ele se destaca como produtor de mel de qualidade porque a gente reúne aqui no país condições únicas. Então a gente tem uma enorme diversidade de bioma, várias floradas, e isso resulta em mel com diferentes aromas, sabores e propriedades que acabam agregando mais ao valor do produto brasileiro. E além disso, a gente tem uma produção elevada, muito por conta da integração que a gente tem entre a agricultura, a apicultura e a conservação ambiental. Por aqui são produzidos 12 tipos de mel. Enquanto o comercializado globalmente tem preços médios em torno de $2.000 por tonelada, a mesma quantidade do mel brasileiro pode alcançar até $3.500. A preservação das abelhas é considerada um dos principais desafios do setor, especialmente com a necessidade de conciliar a produção agrícola com a conservação dos polinizadores. Por isso, cresce a importância de práticas que favoreçam a convivência entre agricultura e apicultura. Com a adoção das boas práticas, a conservação da vegetação nativa, os responsáveis de defensivos, isso contribui para proteger os polinizadores e favorecer essa convivência entre agricultor e apicultor. Então essa combinação de qualidade, sustentabilidade e a biodiversidade, ela faz com que o mel brasileiro ele seja um dos mais valorizados no mercado internacional. A expectativa do setor é que o fortalecimento de ações como essas permita ampliar a produção de forma sustentável. Mais informações sobre boas práticas agrícolas estão no site da CropLife Brasil. Grupo Rádio Web, 25 anos.
áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal da 99. Vamos lá, 7 horas e 21 minutos. Esse é o nosso Jornal no Oeste. Vou trazer um recadinho aqui do Sebrae, nosso Sebrae SP, que está oferecendo curso gratuito de gestão para empreendedores aqui do Oeste Paulista. O Sebrae está com inscrições abertas, continua com as inscrições abertas, né? É um curso gratuito de gestão empresarial. O programa Gestão Inteligente será realizado de forma totalmente online entre os dias 4 e 6 de agosto, das 19 às 21 horas. O objetivo da capacitação é auxiliar microempreendedores individuais, também as microempresas, né, empresas de pequeno porte, a aprimorarem a gestão dos seus negócios. As aulas virtuais vão ocorrer por meio da plataforma Microsoft Teams e as inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Sebrae São Paulo. Tá? Como as vagas são limitadas, né, os interessados, você interessado, você ouvinte aqui da 99 interessado, também pode obter informações nas duas unidades físicas do Sebrae aqui em Presidente Prudente, além da sede, né, que fica na Washington Luiz, no centro aqui de Presidente Prudente também. A programação foi inteiramente estruturada como uma trilha de desenvolvimento empresarial com foco em organização, planejamento e crescimento sustentável. Durante os 3 dias de encontros, consultores da instituição vão abordar temas práticos e estratégicos para o dia a dia do empreendedor. No dia 4 de agosto, o consultor Guilherme Soares fala sobre a formação de preços e o acesso ao crédito. No dia 5, a consultora Fabiola Neias, ela comanda o painel sobre administração de conflitos e inteligência emocional. O encerramento, no dia 6 de agosto, será com a consultora Carolina Fabres, abordando aí as tendências de mercado no painel Futuro como Estratégia. Em Presidente Prudente, o Sebrae aqui funciona em 2 endereços, né? A unidade 1 fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 342, fica na Vila Marcondes, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã até as 12 e das 13h30 às 16h30. É possível contato também pelo telefone, essa primeira unidade, né? Anote o telefone, na Vila Marcondes, é o 18 3399 1100. Já a unidade 2 fica na rua Adelino Rodrigues Gato, 1225, fica no Jardim Monte Alto. Fica ali na Praça da Juventude, né? E Longevidade Lucas Nalim Pasqualini. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. O telefone para você ligar na unidade do Jardim Monte Alto é o 18 99172 6195. E claro, tem a unidade no centro de Presidente Prudente do Sebrae também, nosso Sebrae aqui de Presidente Prudente, que fica na Washington Luiz, no centro de Presidente Prudente. É um curso gratuito de gestão empresarial, o programa Gestão Inteligente do Sebrae SP, e você tem mais informações também no portal do Sebrae São Paulo. 7h24. Vou falar de história. Vou trazer um episódio aqui do Diego Brião. Ele tem o podcast Estação História, né, que é uma produção da agência Rádio Web. Nesse episódio, ele fala dos 210 anos da Argentina. Né? 210 anos de independência da Argentina em relação à Espanha. A Argentina completa 210 anos de independência em relação à Espanha, trazendo ainda um pouquinho aí da história da final, né, da Copa do Mundo 2026. É o podcast Estação História com o Diego Brião.
O ano de 1816 tem um valor especial na história da Argentina. Naquela ocasião, especificamente no dia 9 de julho, foi declarada a independência das Províncias Unidas del Río de la Plata, que viriam a dar forma à Argentina futuramente. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a independência da Argentina. A efetivação da independência do que atualmente é a Argentina ocorreu no dia 9 de julho de 1816. Este país, porém, não foi criado já com este nome, nem com a dimensão territorial atual de 23 províncias. Naquele momento, as Províncias Unidas del Río de la Plata declararam a independência em relação ao Império Espanhol. Hubo movimientos, sobre todo de Buenos Aires, que sentían que no tenían más cómo responder al rey Fernando, que fue colocado por Napoleón, el hermano de Napoleón, más al mismo tiempo al virrey que estaba en Buenos Aires, el representante del rey español. No sentido más aprofundado eran intereses comerciales porteños que estaban interesados en abrir su leque de parceros comerciales, fundamentalmente con Gran Bretaña, que ya estaba llegando al Río de la Plata. Todo el Río de la Plata, la verdad, era una zona de poca importancia para España. Y son 1776 se crea un virreinato del Río de la Plata por cuenta que estaba creciendo o comercio ilegal con los británicos. Entonces, sería un poco los intereses más inmediatos detrás do movimento. Andrés Ferrari Aynes, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, concedeu a entrevista ao Estação História. O começo da chegada dos espanhóis à atual Argentina teve como marco o ano de 1516. Naquela ocasião, o navegador espanhol Juan Ignacio de Solís chegou ao que é conhecida atualmente como Ilha Martín García, que fica situada no Rio da Prata, em território argentino, próximo à região sudoeste do Uruguai. Em 9 de julho de 1816, foi declarada a independência das chamadas Províncias Unidas de Sudamérica. Isto ocorreu no chamado Congresso de Tucumã, localizado na cidade de San Miguel de Tucumã, no atual norte argentino. Na década de 1860, o nome República Argentina passou a ser utilizado oficialmente. La llegada de José de San Martín, que era un soldado del ejército español, él había nacido en lo que sería Corrientes en 1776 precisamente, mas bastante joven tenía emigrado para España y feito su carrera militar lá. Por alguna cuestión así muy íntima de él, decide retornar para apoyar los movimientos independentistas, no de Argentina, ¿no? Que no era un concepto en ese momento, ni o Río da Prata, más de toda América do Sur, América Geral, etc. Así en forma similar a Bolívar, y eso acabó siendo determinante porque llegó un militar de gran experiencia y compromiso que estaba faltando lo que sería Argentina posteriormente, y que consiguió movilizar distintas partes del país, inclusive en Salta, una región muy afastada de Buenos Aires, a los combatientes do lugar con lo que sería sobre el comando de Güemes. Entonces, eso fue importante, más o compromiso, un poco la idea que estaba comenzando a surgir de crear un nuevo país que fue avanzando con bastante velocidad, ¿no? Ya en 1916 es que Argentina declara independencia, la verdad, de las provincias del Río de la Plata, no era Argentina ainda, que fue bastante más cedo que el resto de los países del continente. Y en 1813 hay una asamblea muy importante que no se anima a declarar a independencia, mas sí declara varias cuestiones
que permiten ir rompiendo los lazos con España. Devido à natural complexidade do processo independentista, as discussões foram extensas, mas não somente elas. Los primeros confrontos fueron en la región de lo que sería los ríos, lo que sería la provincia de Mesopotamia, más después fueron lo norte, donde es frontera con Bolivia, y posteriormente cruzando los Andes, que es lo que la façania de San Martín. Entonces, en parte de ese logro independentista fue la independencia que participó San Martín de lo que sería Chile y Perú, porque eran los ejércitos que posteriormente, con la queda de Napoleón, Fernando VII, que retorna al trono español, decide recuperar las colonias y ahí vuelta a mandar los ejércitos. Entonces es un todo esa independencia porque, digamos, no estaban los límites nacionales de hoy, ¿no? De la misma manera que lo que fez Bolívar partiendo desde la otra punta, digamos, los continentes, ¿no? Entonces, esas batallas serían fundamentales. Para lo que sería Argentina, a posterioridad de lo que es hoy actualmente, algunas de esas batallas significaron una ampliación del territorio y otras una disminución, porque fueron derrotas. Entonces fueron importantes para definir el formato actual de lo que es Argentina en sus fronteras con Bolívia particularmente. A Declaração de Independência de 9 de julho de 1816 foi firmada por diversas províncias da atual Argentina, como, por exemplo, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e outras, e por regiões da atual Bolívia, que foram Misque, Charcas e Chichas. Cada província elegeu um deputado a cada 15 mil habitantes. Eram 34 representantes. As discussões se estenderam de 24 de março até o 9 de julho, finalizando o processo iniciado com a chamada Revolução de Maio de 1910, que foi o ponto de partida da independência desta parte da região em relação ao Império Espanhol. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo da Argentina, Governo da Espanha e a entrevista concedida pelo professor Andrés Ferrari Aynes, da URGS. Edição Mário Melo, produção e reportagem Diego Brião. Muito bem, 7h33, lembrando que todos esses e outros episódios, né, do Estação História você tem através do Spotify, estão no Spotify, é o podcast Estação História com Diego Brião, uma produção da agência Rádio Web. É só procurar no seu Spotify, no seu agregador de podcast preferido. 7h34, eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso Jornal no Oeste e eu volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. Preservar a natureza é garantir o futuro do nosso planeta. Há 36 anos, a Apoena tem sido referência na defesa do meio ambiente no Oeste Paulista. Além de proteger a biodiversidade, a entidade promove ações com estudantes, professores, gestores ambientais e apaixonados pela natureza, fortalecendo a educação e a conscientização ambiental. A Apoena é um exemplo de compromisso e dedicação, mostrando que juntos podemos fazer a diferença. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Esporte Clube 99, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Oferecimento Andorinha, sua melhor companhia para uma boa viagem. Audiotech Music Store, Sou Prudente, sempre ao seu lado. E Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente.
A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Nesse momento aqui em Presidente Prudente estamos com 17 graus. Nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 23 de julho de 2026. A previsão para hoje é que a temperatura não deve passar os 24 graus, hein? Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã deve ficar ainda um pouquinho friozinho, né? Porque não deve passar dos 17 também. A mínima hoje e amanhã também, né? De hoje para amanhã e de amanhã, sexta para sábado, não deve cair mais do que 17 graus. Máxima amanhã fica 23, hoje 24 graus máxima aqui em Presidente Prudente, com previsão de chuvas. Tem mais chuvas aí aqui para nossa região. 7h36, vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Trazer mais um destaque aqui do nosso ifronteira.com, é a Batatec. É a maior feira de batata doce reunindo tecnologia, conhecimento e atrações culturais. Começa hoje, quinta-feira, dia 23, no Centro de Eventos IBC. O IBC que fica localizado na Vila Furquim, aqui em Presidente Prudente. É a Batatec, tem início hoje, quinta-feira, dia 23. Você tem a cobertura completa através da nossa TV Fronteira, né? E através do portal, acesse lá. Tem essa matéria especial e também toda a cobertura da Batatec 2026 você confere através do ifronteira.com. Agora, do portal do Ministério da Educação, falando aqui sobre pós-graduação, né, indicação de bolsas acadêmicas aos indígenas, vai até o dia 31 de julho. Instituições de ensino superior devem informar as vagas que pretendem ofertar no Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena, que é o PDAI, né, que prevê até 300 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes indígenas. Agora aqui do nosso portal da UniOeste, ação de segurança envolve 235 alunos de 34 escolas públicas. O programa liderado pelo Ministério Público realiza mais uma edição do concurso de vídeos educativos com o tema intolerância. Tem mais detalhes no nosso portal, vai lá, acesse unoeste.br. No portal da nossa Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, programa Livro Permanente, que é o PLP 2026, está com inscrições abertas. A iniciativa visa ampliar letramento cultural e científico de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A escolha dos livros pelo catálogo deve ser feita até o dia 31 de agosto. Tem mais informações através do portal, acesse fct.unesp.br. Trazendo também um destaque do nosso Instituto Federal de São Paulo, campus aqui de Presidente Prudente, tem curso gratuito de drones e impressora 3D. Operação e manutenção, viu? São 25 vagas. É um curso que vai acontecer na Nova Prudente, oferecido pelo nosso campus, realizado, né, pelo nosso campus aqui de Presidente Prudente do Instituto Federal de São Paulo. Vai lá, tem mais informações, você pode acompanhar, né, as atividades do nosso campus aqui de Presidente Prudente através do portal, é PRU do Prudente, pru.ifsp.edu.br. Vai lá, acompanhe também, curta, siga a página no Facebook IFSP Campus Presidente Prudente. Trazer um recadinho também do nosso Centro Universitário Toledo. Projetos de extensão aproximam alunos da EAD Toledo Prudente dos desafios reais do mercado. Você pode conferir mais detalhes sobre esse projeto de extensão através do portal, acesse toledoprudente.edu.br. E só para fechar, né? Trazer mais duas notinhas aqui, Uma da Uniprudente. A Uniprudente
fechando os trabalhos ali de saúde coletiva e epidemiologia. É o curso de terapia ocupacional, destaque aqui para o curso de terapia ocupacional da Uniprudente. Um destaque do Instagram, você pode acompanhar as atividades da nossa Uniprudente, antiga Uniesp, né, aqui em Presidente Prudente. Vai lá, acesse o Instagram, é uniprudente.oficial no Instagram, @uniprudente.oficial. E agora sim, para fechar, essa segunda sequência aqui de manchetes, os principais manchetes, destaques dos portais aqui da nossa região de Presidente Prudente. Nova Alta Paulista é a principal região produtora do urucum em São Paulo. A cultura movimenta a economia agrícola de São João do Paudalho, Monte Castelo, Tupi Paulista e Irapuru. Semente fornece pigmento bichina, corante natural que é prevalente na indústria de alimentos e a produção, né? Aqui na nossa Alta Paulista é a principal região produtora do urucum. (7h41) Vou trazer uma matéria especial aqui também, mais uma matéria da Rádio Agência Brasil. É um projeto em São Paulo, um projeto que leva a educação financeira a estudantes em São Paulo. Vamos ouvir uma produção da Agência Rádio Web. Arte e cultura para promover educação financeira. Ministério da Cultura, Nubank e Crescer apresentam Troco no Destino. Estudantes de escolas públicas de São Paulo tiveram a oportunidade de, por meio de arte e cultura, aprender mais sobre educação financeira. O projeto Um Troco no Destino passou pela capital paulista em meados de maio e junho, com apresentações teatrais voltadas para jovens de 11 a 17 anos. A peça Um Troco no Destino conta a história de uma jovem que precisa aprender a se organizar financeiramente para a viagem dos seus sonhos. A programação também incluiu oficinas interativas para que os estudantes pudessem colocar em prática o que aprenderam durante a peça teatral. Ao todo, as atividades impactaram cerca de 10.900 estudantes. Para que o aprendizado alcance mais pessoas, no site crescer.org.br/Um Troco no Destino, há material digital disponível que pode ser baixado de forma gratuita. Além disso, o projeto também realizou workshops formativos para profissionais da cultura nos 8 territórios por onde passou, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e educacionais desse mercado. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Nubank, realização Crescer e Ministério da Cultura. Arte e cultura para promover educação financeira. Jornal da 99. Muito bem, uma ótima manhã de quinta-feira para você sintonizar aqui 99.9. Para você que está chegando agora, eu sou Ricardo Veiga. Esse é o nosso Jornal no Oeste, trazendo notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde, mas a gente traz aqui também notícia sobre meio ambiente, esporte e cultura. Vamos falar de rock. É o nosso Sesc Termas do Rock que está chegando, a 16ª edição. Começa amanhã, né? Vai ter Tijuana, vai ter Tony Garrido. É o rock que vai tomar conta do bosque do nosso Sesc Termas nesse final de semana. Agora começa amanhã, sexta-feira, e segue até domingo. Festival Sesc Termas do Rock, chegando à sua 16ª edição. A programação reúne diferentes gerações aí, sonoridades, vertentes na nossa música brasileira. Ao longo das 3 noites, o público vai acompanhar o show de Terno Rei, a banda, Terno Rei, Tony Garrido, Crisium, Tijuana, Vanderleia e os Tornados com Tony Tornado, hein? Os mais velhos aí saberão quem que é Tony Tornado, a Vanderleia, né?
Muito bom, muito bom. A abertura dos portões será sempre às 19 horas, né? Amanhã, sábado e domingo, com atividades paralelas em Bosque, começando às 19h30. O primeiro show de cada noite está previsto para começar às 20h30 e a segunda apresentação deve começar ali por volta das 22h30. Além dos shows, o festival conta com feira de vinil, tem oficinas, as vivências, né? Intervenção de dança, discotecagem. E uma novidade nessa edição, na edição desse ano, do Sesc Termas do Rock 2026, é o espaço de acolhimento e regulação sensorial para famílias com pessoas neurodivergentes, tá bom? Amanhã, sexta-feira, dia 24, a banda de rock alternativa é o Terno Rei, que vai abrir ali o palco principal, e o encerramento no domingo, no dia 26, traz a cantora grande Vanderleia, ícone da Jovem Guarda, né, na década de 60, final da década de 60, 70 ali, com o fechamento do festival, ficando também por conta do Tony Tornado e o seu filho, é o filho Lincoln, juntamente com o Tony Tornado, com o show Os Tornados. Você pode acompanhar as vendas dos ingressos pelo aplicativo, né, da Credencial Sesc SP, o aplicativo oficial do Sesc, né? É só procurar na sua loja de aplicativos aí, Credencial Sesc SP, para você instalar no seu Android, no seu iOS iPhone, e também pelo site oficial do evento e ainda, claro, na bilheteria da nossa unidade, no nosso Sesc Termas aqui de Presidente Prudente. Os valores variam de R$18 a R$60. E aí, é isso aí. Começando amanhã, nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, é o nosso Sesc Termas do Rock 2026. 7h47, daqui a pouquinho tem MPB 99. E você, claro, você sempre ouve aqui a nossa melhor da nossa música brasileira. Tem a Vanderleia, tem Tony Garrido, tem também Tony Tornado. Se eu não me engano, tem Tony Tornado já na nossa programação aqui também. Se não tiver, eu vou colocar, já estaremos colocando aqui na nossa programação. É o melhor da música brasileira, nosso pop, o rock. Também você encontra aqui na nossa programação durante todo o dia clássicos nacionais e internacionais também para você, dessa programação especial. Essa é a sua melhor playlist do seu dia a dia. Está aqui na nossa 99.9. Eu continuo com você até meio-dia. Daqui a pouquinho, a partir das 8, com o nosso MPB 99. Bora lá para a gente partir para o encerramento aqui. Vamos falar de saúde. Os hábitos que fazem a diferença para os mais velhos, para os mais 50. Eu vou trazer um trecho aqui desse podcast que eu achei aqui. É o podcast Neurotalks. Nessa edição, a host, né, a produtora do podcast aqui, a neurologista especialista em burnout, a doutora Ana Paula Penha, ela recebe o Márcio Atala. O Márcio Atala, conhecido, né? Ele é educador físico e uma das maiores referências em qualidade de vida e longevidade do Brasil, para uma conversa profunda sobre envelhecimento saudável. Vamos lá? Vamos ouvir? Como envelhecer com saúde, com Márcio Atala nesse podcast especial. Vamos lá. Márcio, conta pra gente uma coisa. Você já fez 50. Yeah. E quantos anos você tá? 55. 55. E como que foi pra você? Existiu esse marco, assim, dos 50 anos? Teve uma crise? Teve um momento esquisito? Ou não? Você passou, já que você sempre se cuidou, foi tranquilo? Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai... Olha, essa é uma pergunta complicada, porque o que acontece? Cada indivíduo, né, cada pessoa, ela, ao longo da vida, ela vai encontrando ferramentas que dão significado e dão poder a elas. No meu caso, eu sou muito tímido, sempre fui muito tímido. A questão da atividade física, ela foi uma ferramenta muito poderosa para mim, que foi onde eu conseguia fazer amigos. Então, com 12 anos eu venho para São Paulo, não conheço ninguém. E assim, não falava com ninguém. De onde você é? Belo Horizonte.
Aí quando você entra na primeira aula de educação física, que tem o esporte, que tem aquelas competições na hora do recreio, você faz amigos, você se aproxima das pessoas. Depois, na faculdade, depois mesmo na vida profissional. Então, eu lembro, no começo dos anos 2000, no IG, a minha relação com os presidentes do IG, né, o IG tinha 2 presidentes, foi através do esporte, porque um jogava e me chamava para ir na casa dele. Então, o corpo, o movimento, ele foi uma ferramenta que tinha um significado na minha vida muito grande. À medida que você vai envelhecendo, você não performa da mesma maneira. Então, a grande dificuldade de chegar aos 45, 50 anos foi ressignificar o meu desempenho, a performance, porque ela não é igual, né? Então, por mais que eu me cuide, que eu durma bem, que eu tente me alimentar ali e tal, a performance cai, né? E você entender que você está envelhecendo, que você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida, esse foi o meu maior desafio. Muito mais do que umas rugas, muito mais do que, enfim, alguma outra coisa relacionada a esse envelhecimento, a mais disposição, você tem menos energia, acho que isso é normal. Uma das coisas que me ajudou nesse envelhecimento foi meu irmão, que como ele é 2 anos mais velho, e eu acho que ele envelhece muito bem, o fato dele estar na minha frente, eu tê-lo como referência, foi suavizando. Você foi modelando. Mas a grande dificuldade para mim, sem dúvida nenhuma, foi ressignificar algumas coisas que para mim me entregavam valor, poder, e que me ajudavam muito e que eu não poderia encarar da mesma maneira, senão eu ia envelhecer bem frustrado. Sim. Alguém que tem uma prática regular de atividade física, né? Sente, pelo menos eu senti, né? Já te falei que eu faço balé e voltei a dançar aos 40 e eu senti uma grande diferença ali na perimenopausa com a energia, com a disposição, com o tanto que eu aguentava dançar e agora não aguento mais, né? Essa redução de energia, ela faz com que você tenha que mudar as escolhas do que você vai fazer em termos de modalidade ou de tempo de execução de uma atividade física. De que forma a transformação do teu corpo e da energia impacta na tua execução do movimento? Impacta muito. Ótima pergunta. Quando você pega, por exemplo, tem um documentário muito atual agora, do Rafael Nadal, lá na Netflix. Então, mostra ele com 17, 18 anos ganhando o primeiro torneio, em paralelo dele com 40 na última temporada. Então, com 18, o cara passa 4, 5 horas na quadra, à tarde ele já está pronto para jogar. Entendeu? Todas as atividades com muito impacto, muita intensidade. Aí corta para 40 anos. Atividade aeróbica dele na piscina, entendeu? É bicicleta. E a grande questão dele ali com o tio dele, eu não consigo mais treinar nessa intensidade. Vamos procurar alguém que me dê menos treino, que vá pontualmente, que aumente para estender essa carreira. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, você tem um desgaste natural do seu corpo, você tem um pouco menos de energia, e aí eu até brinco, eu até consigo ir lá e jogar 3 horas de vôlei, só que eu vou demorar uma semana para me recuperar, né? Enquanto com 18 anos, no dia seguinte você consegue ir lá e jogar. Então, você conseguir entender esse envelhecimento, que o movimento é importante, e aí você falou uma coisa muito boa, como que eu vou escolher outras atividades que vão me permitir que eu pratique aquilo que eu gosto com prazer, né? Com que frequência e com que intensidade. Perfeito. Então, por exemplo, para ficar bem claro, eu amo jogar vôlei, eu amo jogar tênis. Mas se eu jogar 4, 5 vezes na semana, eu vou me quebrar. Então eu uso a academia, o Pilates, como uma preparação para eu ter prazer naquele dia. Então, você vai com muita vontade para o Pilates, você vai com muita vontade para a musculação? Não vou. Mas eu vou sabendo que aquilo vai me dar uma condição de eu fazer com muita qualidade, sem me machucar, uma coisa que eu gosto por muito mais anos. Perfeito. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. E no combo disso tudo, quando você consegue incluir esse tipo de atividade, a atividade física no seu dia a dia, quando a gente fala em longevidade, você tem um ganho que é muito expressivo.
Porque você vai ter um ganho emocional, você vai ter um ganho de cognição, você vai ter um ganho físico. Então, aquela parte de perda de massa muscular que você tem espontaneamente, você acaba repondo. Você tem esse ganho metabólico, né? Então você diminui a chance de uma série de doenças crônicas, que a idade é um fator de risco. Então, eu digo assim, escolher uma atividade que você tem prazer e colocar esses acessórios para que você consiga fazer com qualidade, se divertindo com as pessoas e tal, isso vai ser importante. Mas o que vem ao redor disso, acho que é mais importante, que é um envelhecimento com muito mais qualidade. Perfeito. E é importante a gente começar, então, a incluir, né, esse treino de preparação para fazer aquilo que você quer, como o Márcio disse, né? Eu também nunca fui uma adepta da musculação, enfim, né? Mas hoje treino para poder dançar, porque se eu não faço, eu me estouro inteira. Exatamente. É a panturrilha, é o joelho, é não sei o quê, tá. Então, a musculação, ela é meio que um pré-requisito, né, Márcio? E mesmo que você não faça ali nem a dança, nem o tênis, nem o balé, nem o vôlei, como a gente está falando, mas se você tiver que escolher uma atividade física, que seja musculação, ou pilates, né? Porque o que é assim que eu vejo nesse nosso envelhecimento? Eu comento isso muito. No meu computador, eu tenho do lado ali uma foto que sou eu, meu pai e meu avô, né? O meu avô, na idade que meu pai está hoje. Eu, na idade que meu pai está hoje. E quando você olha, meu pai está muito melhor do que meu avô. Pô, sem querer ser chato com meu pai, mas eu visor, estou bem melhor. E você está bem melhor do que ele. Exato. Então, nossa geração hoje tem muita informação e muita ferramenta para viver 70, 80 anos produzindo com muita qualidade, como nenhuma outra geração teve. Mas isso a gente não vai conseguir terceirizar. Eu acho que esse que é também um problema hoje da sociedade. A gente quer terceirizar. Eu quero emagrecer, eu vou usar a canetinha. Beleza, mas e o resto? O resto você não tem como terceirizar. Atividade física você não tem. O sono você não tem. A alimentação você não tem. Entendeu? Então, a gente tem a informação. Você estava no evento comigo, se você pergunta ali, Márcio, você falou alguma novidade? Não, todo mundo tem informação, né? Então, como cada um vai fazer a sua escolha e vai conseguir incorporar esses hábitos para que você consiga realmente, longevidade é isso. Não sei, acho que a gente não vai viver 110, 120, de verdade, acho que não, na média. Mas, se eu viver 90, 95 com muita qualidade, qual outra geração teve isso? E a gente tem que buscar essa qualidade, né, de vida, assim. Eu acabei de voltar do Brain, o maior congresso que tem de neurociência, e foi em Porto Alegre a semana passada, e muito se discutiu sobre longevidade, envelhecimento e um paralelo com os superidosos, que já tem grupos, né, sendo estudados. Sim. Dos superidosos, aqueles que envelhecem de uma forma muito boa, com pouquíssimas doenças, que quase não tomam medicamentos. Exato. Então, assim, o que fazem, o que comem e como se reproduzem, né? Globo Repórter, enfim. E essa investigação, que é uma brincadeira, mas é muito séria, tem muita ciência por trás disso, né? Gente, as conclusões, elas são... É bonito de ver, mas é até assim... A gente até dá uma risada por dentro, assim, porque se estuda muito e tal, faz ali estudo pareado, duplo cego, aquela coisa arada toda, cheia de dados epidemiológicos. E no final, a conclusão que se chega é exatamente o que todo mundo já sabe, assim, né? Que quem vive mais, quem dorme melhor, quem pratica mais atividade física com consistência, né? Exato. Não é praticar 3 horas num dia e ficar uma semana sem fazer nada. É quem come melhor, menos processados. Enfim, quem tem hoje em dia saúde social, que se fala muito, sim, né? Que é quem consegue aí se relacionar de uma forma bacana, adequada. Quem tem uma saúde mental relativamente equilibrada, enfim. Então, não tem a bala de prata, né? E aí eu, como médica, né, Márcia, muita gente me procura em busca de saúde mental porque está adoecido, com transtorno de ansiedade, depressão, burnout, que são coisas que eu trabalho muito, ou a própria insônia, né, que é uma coisa que a gente fala bastante, e quer a bala de prata, né? E aquilo que a gente estava falando, por isso que hoje em dia está tão disseminada a coisa das soroterapias, a coisa dessas medicações milagrosas que se usa, é a resposta rápida e que
eu não acredito e não rola. Não dá assim. resultado, né? Assim, você olha. Mas, enfim, é engraçado você estar falando dessa população dos superidosos. Tem um trabalho na Itália, pegou lá a região onde eles vivem mais de 100 anos, e aí viram que essas pessoas, elas tinham 2 genes. Todo mundo que passava dos 100 anos tinha 2 genes. Um que fazia o reparo do telômero, né? Então ele gastava mais lentamente, e o outro que fazia com que as mitocôndrias durassem mais e fossem mais saudáveis. Aí quando você pensa assim, tá bom, eu não tive sorte na genética da vida, eu não tenho esses genes, tá? O que eu faço? O que você faz? Você tem que dormir bem, você tem que fazer atividade física, porque aí você vai aumentar o número de mitocôndrias, elas vão ser mais saudáveis, né? Tudo isso que você falou do dia a dia. Eu vou ter que ter uma alimentação mais equilibrada em relação ao meu estilo de vida. No fim, aquilo que a gente faz na maior parte dos dias vai determinar o nosso estilo de vida. Então, como eu vou conseguir fazer algumas escolhas que eu consiga repetir e que vão me trazer benefícios. Acho que o grande ponto, Ana, que eu acho que a dificuldade geral da nação, tem algumas, é o meio ambiente. Porque o meio ambiente, qualquer meio ambiente que a gente seja inserido, a tendência é que ele molde um pouco do nosso estilo de vida. Então você tem um meio ambiente hoje com muita tecnologia, então é tudo muito fácil, oferta de alimentos, quantidade de entretenimento e coisas para fazer que te ocupam o dia inteiro. Então a gente fica com aquela sensação que o dia é curto, que o tempo passou rápido demais. Uma sensação de cansaço mental, né? E como é tudo muito urgente, tudo muito rápido, as respostas hoje são todas rápidas. Se a gente tiver uma dúvida, a gente para aqui, consulta, já tem a resposta, né? E com a IA mais ainda, né? Isso interfere também no sono, porque eu lembro quando eu era moleque, falava, mãe, tô sem sono. Deita, fecha o olho que ele vem. E aí passava 20, 30 minutos, você vai acalmando, ele vem. Ele vem. Hoje, a pessoa excita, né? Televisão, tela, não sei o quê, e ela acha que desligou, fechou o olho, ela vai dormir. Perfeito. E se ela não consegue ficar 15, 20 minutos nesse processo... Pega o celular de novo. Pega o celular ou toma um remédio para apagar. Né? Então, assim, a gente perdeu um pouco a noção do nosso manual de instrução, né? De como funciona o nosso corpo. O que você falou lá no evento do sono, que não era pilar? Era um alicerce. É um alicerce, eu achei maravilhoso. Assim, a gente estava falando dos pilares de vida saudável, do envelhecimento, e o Márcio falou, sono não é pilar, é alicerce. Eu achei incrível. Porque com ele tudo fica mais fácil, né? E hoje a gente tende acho que esse nosso meio ambiente, de conseguir tudo muito rápido, é muito entretenimento, é muita coisa, e a gente fica na urgência de querer fazer tudo, de consumir tudo. Parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa. Isso. E o sono vai ficando para a hora que sobra do nosso dia, né? Tá aí, então, como envelhecer com saúde, esse é o tema, é o Neurotalks, o episódio 66, com o Márcio Atala e a doutora Ana Paula Penha. Você tem no YouTube, é só procurar Neurotalks com o Márcio Atala, falando aí sobre como envelhecer com saúde. Você tem esse e outros episódios do Neurotalks no YouTube. 8h03, só para fechar aqui, lembrando, hoje começa Batatec. E o Sebrae, nosso Sebrae aqui de Presidente Prudente, né, participa também da 7ª edição, é o Batatec 2026. Vai estar lá com um stand coletivo dedicado à valorização dos nossos pequenos negócios aqui do Oeste Paulista, né? O evento Batatec começa hoje, quinta-feira, dia 23, e segue até domingo, dia 26, no Centro de Eventos IBC, aqui em Presidente Prudente. Lembrando que tem toda a cobertura através do nosso portal. Vai lá, acesse para você conferir todas as informações, acesse ifronteira.com. Oito horas e 3 minutinhos, 8h04 agora. Nosso jornal Uno Oeste volta amanhã a partir das 7. Você fica comigo aqui na nossa 99.9, Educativa de Presidente Prudente. Na sequência tem MPB 99 com o melhor da música brasileira até meio-dia. Continue comigo. Ótimo dia para você. Você ouviu na 99 FM Jornal Uno Oeste. MPB 99. De segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, na sua 99,9 FM.
99 FM. Presidente Prudente. Uma parceria Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.